Fala aí pessoal, beleza? Então galera, hoje a gente vai aprender como é que funciona os permissionamentos no nosso sistema, né? A gente vai conseguir fazer uma sessão para usuário, a gente vai conseguir fazer um sistema de login e de permissionamento nas rotas. Você percebe que todas as minhas rotas da minha API, elas estão liberadas para todo mundo. Ou seja, eu não preciso estar autenticado para poder acessar essas rotas. Isso tem que mudar. Não é seguro a gente trabalhar assim, tá? Então a primeira coisa que eu quero criar aqui é aqui em User Service. O que eu vou criar? Aqui eu vou criar um método chamado login, né? Vamos aqui criar public async login. O que ele vai receber uma password, vai ser uma string e um e-mail. Aqui por enquanto ele vai retornar uma promise de boolean, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro, tá? Const user, precisamos buscar o usuário pelo e-mail, tá pessoal? Então se ele encontrou um usuário, o que a gente vai fazer? A gente verifica aqui, ó, if user, ou seja, se tiver um usuário, ele precisa só fazer a validação da senha, né, para saber se o usuário acertou o e-mail e a senha. Então a gente vem aqui e digita password foi igual a user.password. Beleza, galera? Se isso daqui for true, ele vai retornar true. Na verdade, vamos fazer assim, ó, fica mais simples. E aí, caso ele não encontre um usuário, né, ele tem que retornar falso. E agora a gente precisa programar o nosso controller, né, para ele utilizar esse serviço. Beleza? Então vou fazer o seguinte. Abrir aqui o nosso método. Vou colocar ele entre um try catch, tá? Vou desestruturar o body dele, tá? Já ensinei como é que a gente faz isso. Pegando o caso o atributo e-mail e password. Da onde? Do nosso request.body. Tranquilo, pessoal? Aqui a gente vai fazer a nossa validação de parâmetros, né? Na verdade isso daqui a gente vai ter que pegar depois dessa validação. Pronto. Tranquilo? Vou colocar logo aqui um cat. Pronto, já programamos aqui o nosso cat, nosso tratamento de erro. E agora, pessoal, vamos acessar lá o nosso serviço de login. Vou colocar o nome aqui de result, tá? Await service.login e eu vou passar o meu password e e-mail, tá? Aqui é só a gente fazer uma verificação para ver se isso daqui veio true ou falso, né? Se o resultado for true, ele retorna um 202, que significa aceito, tá? Caso não seja true, caso seja falso, né, ele vai devolver um 401, que é de não autorizado, e vai dizer que os dados estão incorretos, tá bom, pessoal? Com isso aqui já é suficiente pra gente ter um sistema básico de login, tá? Vamos executar aqui. Vou abrir aqui o meu Insomnia. Nossa API já está no ar. Beleza, pessoal? Vamos aqui agora na user, né? E vamos criar aqui uma nova request collection. Opa, esqueci de colocar. Esqueci de configurar nas nossas rotas, né? Como é que a gente ia utilizar sem ter uma rota para login, não é mesmo? Geralmente a gente faz login como post, tá? Que a gente passa informações. Então vamos vir aqui. Routes.post. E aqui vai ser o que? Vai ser só login. Acessando o nosso controller.login. Agora sim. Agora vamos vir aqui, né? Login. User/login. Vou vir aqui em JSON. Eu não sei se vocês lembram, mas a senha que eu criei é 1, 2, 3, 4, 5, 6 em todos os usuários. Deixa eu ver quais são os caras que existem aqui. Ó, eu vou pegar com esse e-mail aqui, ó.
vai ser do tipo post, e-mail e a nossa senha. E tá aqui, pessoal, aceita a nossa requisição porque a gente acertou os dados. Se eu colocar aqui uma senha que não bate com a desse registro, ele nos retorna o 401, tá? A mesma coisa acontece com o e-mail. Dados incorretos. Beleza? Agora, pessoal, se eu entrar aqui, ó, se eu entrar aqui no nosso localhost 8081, vocês percebem que a senha do usuário tá normalmente, pô, a senha do cara é essa aqui mesmo, não tá não tem nenhuma segurança nessa senha. A gente não criptografou esses dados. Isso é um problema sério na parte de segurança de dados, tá? Seríssimo mesmo. Para a gente conseguir criptografar esses dados, vamos criar aqui um component, tá? Cryptography component.ts. Beleza, aqui a gente vai exportar uma classe, tá? Aqui eu vou colocar um atributo estático. Vai ser a nossa chave. Que chave é essa daqui, pessoal? Quando a gente quiser criptografar ou descriptografar dados, ele usa meio que essa chave aqui, que é uma chave pública, e criptografa ou descriptografa os nossos dados. Então a gente precisa configurar uma chave, tá? Então vamos lá no nosso .env, vou criar aqui um atributo chamado API Crypto Key, e aqui eu vou colocar um UUID. Se você quiser saber como gera, é só você vir aqui, ó, UUID Generator. Tem esse site aqui, você pode gerar UUIDs. Então eu vou pegar essa chave aqui, tá? É uma chave única. Beleza, vamos configurar lá no nosso .env component. Configuramos. E agora aqui a gente vai conseguir importar. Então vamos lá. .env component API Crypto Key. Para criptografar dados, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Crypto.js, tá? Ela é bem simples de você utilizar. Então vamos vir aqui e instalar ela. Crypto.js. Teremos que instalar os tipos dela também, tá? Vamos vir aqui. @types Crypto.js. E agora aqui é simples, é só a gente fazer isso daqui, ó. É só a gente criar métodos para criptografar e descriptografar as nossas senhas, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar um método público estático, vai se chamar encrypt, e aqui ele vai receber a nossa password. Beleza? E vai retornar uma string também. E agora aqui a gente precisa acessar o Crypto.js, esse cara aqui, ó, ele já importa automaticamente pra gente. Chamando o método, chamando esse carinha aqui, e depois a gente pode criptografar. Esse cara aqui, se eu não me engano, é o algoritmo de criptografia que a gente vai utilizar, tá? Agora a gente pode chamar o decrypt ou o encrypt, tá? Eu vou chamar aqui o nosso encrypt, passando a nossa senha e a nossa chave única. Então, vamos copiar aqui o nome da classe. Como o atributo é estático, a gente precisa do nome da classe. E agora aqui a gente dá um toString para ele converter para string, beleza, pessoal? A gente já tem agora o método de criptografar dados, tá? E agora a gente precisa aqui do método de descriptografar, que é bem simples também, tá? Decrypt. Aqui eu vou passar um atributo chamado password encrypted. E vai retornar também uma string, tá? Aqui a gente vai pegar os bytes da nossa senha, tá? Então, Crypto.js, utilizando o mesmo algoritmo que a gente utilizou no encrypt.
E vamos aqui agora para o Decrypt, passando a nossa senha encriptada e a nossa chave de criptografia, que é essa daqui. Pronto. Beleza? E agora a gente só precisa retornar o nosso bytes.toString na codificação UTF-8, tá? Então vamos acessar aqui o crypto.encode e vamos escolher aqui o nosso UTF-8. Pronto, pessoal, isso daqui já vai ser suficiente para a gente criptografar e descriptografar dados, tá? Então vamos acessar aqui esse carinha e vamos fazer algumas alterações. Quando a gente for criar um novo usuário, a gente precisa criar esse usuário com a senha criptografada, né? Então eu vou vir aqui em User Service, vou vir aqui no Create, tá? E aqui, antes dele criar, né? Antes dele criar um novo usuário, eu vou fazer o que? User, ponto, acessando o atributo password, vou passar aqui o nome da classe, ponto, deixa eu importar a classe, né? Ponto encrypt, passando o nosso user ponto password, tá? E aqui ele vai criptografar e vai devolver o resultado dessa criptografia para esse atributo aqui dentro de user, tá? Isso aqui já vai ser suficiente para a gente salvar os nossos dados criptografados, beleza? E agora a gente tem que alterar também lá no método de login, né? Uma vez que a gente está buscando por passwords criptografadas. Então vamos retirar esse return aqui e vamos fazer mais uma coisa. Const validate pass. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos pegar o nome da classe ponto decrypt, passando esse user aqui com o atributo password, beleza? E agora é só a gente verificar. If validate pass, melhor assim. If password, que foi assim que a gente passou, né? Foi igual a nossa senha descriptografada, aí ele retorna true, tá, pessoal? Vou executar esse cara aqui. Vamos agora lá no nosso banco de dados. Vamos excluir esses dois registros aqui, pessoal. Vou vir aqui em criar um novo usuário. Deixa eu ver se já executou. Já executou. Olha só como é que eu vou criar a minha senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele criou meu usuário. Se a gente vir aqui agora, ó, nossos dados estão criptografados, pessoal. Se esses dados vazarem, a nossa senha vai estar criptografada. E ele só vai, no caso quem conseguiu esses dados, né, só vai conseguir acessar esses dados com a nossa API CryptoKey. É por isso que é tão importante não subir o .env para o nosso repositório Git, tá, pessoal? É muito importante. Beleza? Então agora vamos fazer aqui um login. A gente pegou esse e-mail aqui, né? Vou pegar esse e-mail, colocar ele aqui, e nosso login também está funcionando com a criptografia.